Jonas, capítulo 3, de 1 a 10, diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamaram fortemente a Deus e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia e não se afaste do furor da sua ira para que não pereçamos, disse o rei. Depois viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Amém. Vamos orar, fecha os teus olhos. Agradecemos a Deus pela palavra. Obrigado, Pai, pela vida de cada pessoa que chegou nesse lugar nessa manhã. Eu sei que não viemos, não estamos aqui por acaso. Eu sei que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Eu sei que existe algo específico que o Senhor quer tratar nas nossas vidas, falar aos nossos corações. Por isso, nessa manhã, mais uma vez, abrimos os nossos corações, os nossos ouvidos para te ouvirmos, Pai. Que a Tua palavra penetre nos corações, trazendo mudança, transformação. É por isso que nós viemos aqui. Queremos sair deste lugar, Pai, diferentes, mas parecidos com Jesus. Faça algo novo nas nossas vidas nessa manhã. Me usa, Deus, como boca, como profeta do Senhor, para que aquilo que está no Teu coração seja derramado sobre as nossas vidas nessa manhã, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? A palavra de Deus é maravilhosa. O versículo 10 aqui, antes de dar a introdução, é interessante porque, e na verdade por isso que eu coloquei o título da mensagem assim, diz que Deus mudou de ideia. Deus mudou de ideia. Tem versão da Bíblia que, tem algumas versões que vão dizer que Deus ele se arrependeu do que ele havia dito e não fez o que ele havia dito que ele faria. Então o título da mensagem de hoje é Quando Deus se arrepende. Mas isso aqui é polêmico, porque Deus não se arrepende. Na verdade, a gente vai ver que não é que Deus se arrependeu. Na verdade, a gente vai ver que Deus ele não fez aquilo que ele falou que iria fazer por causa da atitude do povo, porque o povo se arrependeu. Então, por causa do arrependimento daquele povo, daquela nação, então Deus queria trazer juízo. Ele diz, agora não precisa mais trazer juízo porque houve arrependimento. Por isso, o título da mensagem. Nós temos falado no livro de Jonas, já essa é a 5ª semana, e a história de Jonas traz tantas lições para as nossas vidas, né? Porque Jonas, um homem que foi chamado por Deus, um profeta do Senhor, alguém que foi levantado para anunciar a palavra de Deus, e estava a princípio tudo bem na vida de Jonas quando Deus de repente dá uma nova missão, quando Deus diz, Jonas, levante-se e eu quero que você vá à cidade de Nínive pregar a palavra. Ou seja, Deus estava dizendo para ele o seguinte, olha, talvez você está pensando que acabou, que você vai ficar me servindo aqui para sempre, mas eu tenho novas terras, eu quero fazer algo novo na sua vida e através da sua vida, eu tenho novos desafios. E sempre é assim nas nossas vidas, quando está confortável demais, pode esperar, Deus vai mexer em alguma coisa, porque Ele sempre está querendo fazer algo novo, Ele sempre está querendo levar as nossas vidas, Ele sempre está querendo usar as nossas vidas. Isso acontece na vida de Jonas. Talvez ele estava pensando, eu vou ficar aqui o resto da vida, já está confortável, mas Deus o chama e Deus diz, não, eu tenho um projeto novo para você, vai lá para Nínive e você vai pregar a minha palavra lá.
Só que acontece que Jonas não queria ir a Nínive, porque os ninivitas eram inimigos do povo de Deus, e Jonas, sabendo da bondade, da misericórdia de Deus, ele já sabia que se ele fosse àquele lugar, que se ele pregasse a palavra de Deus, pessoas se converteriam, pessoas se arrependeriam, e Deus iria abençoar aquelas pessoas, Deus iria abençoar aquele povo. E Jonas diz: não, aquele povo que eu não gosto, aquele povo que já nos fez mal, estou fora, eu não vou pregar não. Então Jonas decide desobedecer a Deus. Só que sempre quando desobedecemos a Deus, o sofrimento vem. E é exatamente isso que acontece na vida de Jonas. Ele vai lá, ele vai pegar a embarcação, só que ele decide não ir para Nínive, ele vai para o sentido oposto, ele foge de Deus, ele entra num navio, Deus sopra um forte vento, de tal maneira que a tempestade fica absurda, o mar chacoalha daqui, chacoalha de lá, todos que estavam dentro daquela embarcação estavam pensando: nós vamos morrer, até que eles descobriram que a causa da tempestade era Jonas, que estava ali dentro do barco. Então Jonas diz para o comandante, para os companheiros ali: olha, me joguem na água, porque eu sei que eu sou o problema. E se vocês tirarem o problema aqui do barco de vocês, vocês vão poder seguir viagem e chegar no destino que vocês querem chegar. E aconteceu isso, eles pegam Jonas, eles jogam Jonas do barco, Jonas cai naquela água, naquela tempestade terrível, de repente a tempestade cessa. E mais uma vez Deus dá uma ordem. Agora a ordem de Deus não foi para o vento, mas a ordem de Deus foi para um peixe, um grande peixe, a Bíblia diz, que vem lá das profundezas do mar e de repente engole Jonas. Mas o peixe engole Jonas não para matá-lo, pelo contrário, para poupá-lo, para protegê-lo. Deus dá ordem para o peixe, diz: engole ele, mas não morde ele não. E Jonas agora vai passar 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, nas profundezas do mar, dias terríveis, dias onde faltaram ali para ele esperança, e as algas enrolam no seu pescoço, e entra água e sai água, e talvez a ponto ali de pensar: puxa, minha vida acabou. E ali Jonas se lembra de Deus, ali Jonas decide clamar a Deus, ali Jonas decide levantar os seus olhos e se lembra que existe um Deus que pode todas as coisas. Então ali do ventre do peixe ele clama a Deus, Deus ouve o seu clamor e dá novamente uma ordem ao grande peixe, diz: agora já está tudo bem, ele entendeu a mensagem, pode cuspir ele ali na praia. E o peixe faz isso, cospe Jonas na praia, na areia. Agora Jonas conseguiu sair daquela. E aí o versículo que nós começamos a ler hoje diz o seguinte, que a palavra do Senhor, depois de o grande peixe ter cuspido Jonas ali na areia, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. A palavra de Deus já tinha vindo a Jonas pela primeira vez. Deus já havia falado com Jonas e dito: olha, vai lá, prega a minha palavra, eu quero usar a tua vida. Mas Jonas decidiu desobedecer. Depois desse processo todo de sofrimento, de dor, e Jonas ter desobedecido e entendido que Deus está no controle de todas as coisas, mais uma vez Deus vem e fala com Jonas, de novo. E só nessa primeira frase aqui já nos traz tantas lições. Aqui a gente pode ver, na verdade eu vejo que o livro de Jonas fala muito sobre o Deus que nós servimos, fala muito sobre o caráter de Deus, quem Deus é. Porque Deus não precisava falar com Jonas mais uma vez. Deus não dependia de Jonas para que a obra fosse feita, para que a obra fosse completada. Ele não precisava de Jonas. Ele podia ter muito bem até perdoado Jonas, mas ter falado para Jonas: olha, você está perdoado, mas eu não vou te usar mais. Você está perdoado, mas olha, vai viver a tua vida, porque você já me desobedeceu, você já fugiu de mim, então eu não vou mais usar você. Provavelmente é isso que eu faria, é isso que você faria, porque o ser humano é assim, né? Falhou, então a gente põe de escanteio, não quer mais. Mas Deus não. Aqui a gente vê o caráter de um Deus bondoso, o caráter de um Deus misericordioso, dizendo: meu filho, eu não preciso de você, eu poderia levantar qualquer outra pessoa para usar a vida, para que aquilo que eu desejo se cumprisse, mas eu sou tão bom, sou tão misericordioso, que eu vou enviar a minha palavra a você mais uma vez, eu vou te dar mais uma chance. Eu estou dizendo para você que eu ainda posso usar a tua vida, eu estou dizendo para você que você ainda pode fazer diferença na vida das outras pessoas. Que Deus maravilhoso é esse que nós servimos, porque mesmo depois de termos errado tantas vezes, mesmo depois de termos virado as costas para Ele e dizemos muitas vezes para Ele com as nossas atitudes: Deus, deixa eu fazer o que eu quero, deixa eu escolher os meus caminhos, deixa eu viver os meus sonhos, mas mesmo assim, Deus continua nos dando chances, Deus continua dizendo:
vai lá mais uma vez, faz aquilo que eu te chamei para você mais uma vez. E na minha vida eu vi quantas vezes isso acontecendo, quantas vezes eu rejeitei, eu disse, eu acho que eu não quero, eu sabia para o que Deus tinha me chamado, mas muitas vezes eu, durante a minha adolescência, disse, não, mas Deus é tão bom que Ele continua nos convidando, Ele é tão bom que continua enviando uma palavra, Ele é tão bom que sempre está tentando nos lembrar, olha, eu quero usar a tua vida, olha, eu quero fazer através de você, olha, eu tenho um plano maravilhoso para a tua vida, que Deus maravilhoso nós servimos. Uma segunda coisa aqui que me chama a atenção é que os planos de Deus não podem ser frustrados, ou seja, Deus tinha uma mensagem para levar a Nínive. Um filho rebelde decidiu não levar. Deus continuou dando chance para esse filho até ele levar, mas mesmo que Jonas decidisse não ir para Nínive, não pregar a palavra, Deus levantaria uma outra pessoa. Sabe por quê? Porque os propósitos de Deus se cumprem. Deus faz aquilo que Ele falou que Ele iria fazer. É claro que Ele nos dá a alegria, na verdade, de fazermos parte dos projetos dEle. Mas se eu decidir não fazer parte do projeto de Deus, se eu disser, Deus, eu não quero, os planos de Deus não vão ser frustrados por minha causa e por sua causa. Deus vai fazer aquilo que Ele tem para fazer. Quem entendeu isso foi Jó. Jó, quando no final da história de Jó, ele chega à conclusão de que é exatamente assim que funciona. O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer, porque Jó passa por momentos terríveis em sua vida. Ele passa por momentos difíceis e momentos até que ele pensa, puxa, será que Deus está no controle? Será que eu estou vivendo a vontade de Deus? Por que tudo isso está acontecendo comigo? Olha, a vontade de Deus não vai se cumprir na minha vida? Será que Deus não está me vendo? Será que Deus não está me ouvindo? Quantos questionamentos durante aquela dor e aquele sofrimento Jó não passou, mas ele termina o livro. Ele chega no final do livro, na história ali, e ele faz uma declaração dizendo, Jó 42:2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó, ele chega à conclusão do que aquilo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Essa palavra me conforta, porque muitas vezes a gente olha e a gente pensa, como é que Deus vai fazer? Mas eu já te digo, aquilo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Se Ele precisar levantar alguém, se Ele precisar mover as coisas, se Ele precisar mover o coração do rei, se Ele precisar usar um animal para falar com você, Ele vai usar. A gente já viu que isso aconteceu já na Bíblia. Deus, Ele faz o que preciso for para que os planos, propósitos que Ele tem para as nossas vidas se cumpram. Mas aí tem a tua escolha de estar dentro disso ou não. A gente pode escolher fugir disso ou viver dentro daquilo que Deus tem para as nossas vidas. A palavra de Deus veio a Jonas mais uma vez, Deus dizendo, foge, mas não, Jonas, você já sofreu, você já viu que não vale a pena. Agora ouça a minha voz, me obedeça, vai lá, faça o que eu estou te chamando para fazer. Me chama a atenção nesse capítulo aqui que nós lemos, porque Deus, Ele pensa algumas coisas sobre a cidade de Nínive. Olha o que ele diz no versículo 2 e versículo 3, quando ele está falando com Jonas. Olha, Jonas, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante aos olhos de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrer toda a cidade. Então, olha que interessante, a gente lê aqui que Deus está dizendo para Jonas, Jonas, vai lá, tem uma cidade que é grande, e ela não é apenas grande, mas é uma cidade importante. E talvez quando eu leio isso, eu penso, bom, aquele povo era muito importante, a cidade devia ser muito importante. Talvez as pessoas olhavam para eles ao redor e falavam, olha, que cidade, que povo bem sucedido, talvez ali por ter porto, talvez negócios, uma cidade próspera. Deus olha e diz, lá é uma cidade grande, tem muita gente, eles são importantes, então vai lá e leva uma mensagem. Mas no capítulo 4 e no versículo 11, Deus vai falar um pouquinho sobre aquele povo. Quem eram as pessoas que moravam naquela grande cidade? Quem eram as pessoas que moravam naquele lugar que era importante? E aí Deus diz o seguinte, e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão, Deus falando a Jonas, da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Isso aqui é o que Deus pensava sobre as pessoas que moravam em Nínive. O que é que Deus está dizendo? Ali em Nínive, Jonas, ali é uma cidade grande, ali é uma cidade importante,
Mas as pessoas que moram nessa cidade grande, nessa cidade importante, eles não sabem, eles não conseguem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. O que é que Deus estava dizendo? Está cheio de gente, mas as pessoas que moram naquele lugar são tolos. Eles não conseguem distinguir, eles não têm clareza, eles não conseguem ver, são cegos. Está cheio de gente tola naquele lugar. É isso que Deus está dizendo a Jonas. Você precisa ir lá pregar porque está cheio de tolo naquele lugar. Isso aqui me chama a atenção, sabe por quê? Porque muitas vezes Deus não vê como eu e você vemos. Talvez as pessoas ao redor daquele lugar olhavam e talvez até almejavam fazer parte do ciclo do clã lá dos ninivitas e diziam: olha que cidade grande, olha que povo bem sucedido, que lugar maravilhoso. Mas Deus olha e diz sim, Ele reconhece, é uma cidade grande, é importante, mas olha só, está cheio de tolo. Ou seja, Deus vê diferente de como nós vemos. O ser humano ele é tentado a julgar pelo quê? Pelo tamanho. O ser humano é tentado a julgar pela importância. É uma cidade importante, é uma cidade grande, nós somos assim. E muitas vezes pensamos que isso é sucesso, o tamanho é sucesso, o poder é sucesso, a relevância diante das pessoas é sucesso. Ainda mais na era digital que nós vivemos, onde nós olhamos muitas vezes para uma pessoa por trás da telinha do celular e a gente julga e a gente pensa: olha que pessoa de sucesso. E você muitas vezes almeja, deseja viver o que aquela pessoa vive. Mal sabe você que aos olhos de Deus é uma pessoa tola, é uma pessoa que não sabe distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Aos olhos de Deus, aquela pessoa não é um sucesso, mas por conta do tamanho, por conta de que a gente olha e a gente pensa: nossa, tantas coisas, tem poder, isso, aquilo, influência, a gente pensa: nossa, que pessoa bem-sucedida. E às vezes pelo fato de você não ter o que aquela pessoa tem, às vezes pelo fato de você não ter a relevância que aquela pessoa tem, você pensa: puxa, eu não sou bem-sucedido, eu não sou bem-sucedida, eu queria ter a vida que aquela pessoa tem. Meu querido e meu querida, não é assim que Deus vê as coisas. Muitas vezes diante de Deus, Deus está olhando e está dizendo: olha, tolo, tola, não sabe o que fazem. É exatamente uma parábola que Jesus conta, de um homem que era rico, de um homem que tinha muitos bens, de um homem que a sua colheita era muito grande, e ele está pensando consigo mesmo e analisando tudo que ele construiu e pensando nas riquezas que ele formou e criou, e ele diz: o que é que eu vou fazer? E ele tem uma ideia, ele diz: olha, eu vou amontoar, vou criar celeiros para amontoar aquilo que eu colher, as minhas riquezas e os meus bens. E então Deus de repente aparece para aquele homem rico, que a princípio se sentia extremamente bem sucedido, e aí diz o seguinte para ele: então direi à minha alma, o homem está dizendo para ele mesmo, você tem um depósito de muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba, aproveite a vida. Que pessoa bem-sucedida. Versículo 20 de Lucas 12 diz assim: mas Deus lhe disse, louco, tolo, não sabe distinguir entre a mão direita e a esquerda. Essa noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem que vai ser? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Veja que Deus reconhece o tamanho de Nínive. Veja que Deus entende que ali é um grande lugar, que aquela cidade é importante, mas Ele olha para as pessoas que estão ali naquela cidade e diz: é tudo tolo, não conseguem distinguir, estão cegos. Bem-sucedido aos olhos de Deus muitas vezes é tão diferente do que a gente imagina. No Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, Jesus começa a falar com aquelas pessoas ali e Ele vai trazer uma descrição do que é ser bem-sucedido aos olhos de Deus, porque Ele vai falar das bem-aventuranças. E bem-aventurado é feliz, é completo, é abençoado, é bem-sucedido. E Jesus vai trazer uma definição de quem é bem-sucedido aos olhos de Deus. Ele diz em Mateus 5, de 3 a 11, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos
de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Olha o que é ser bem-aventurado aos olhos de Deus, o que é ser bem-sucedido aos olhos de Deus. E muitas vezes nessa busca louca do sucesso em muitas áreas nas nossas vidas, na verdade Deus talvez esteja tentando me dizer, Deus esteja tentando te dizer, tolo, tola, você está indo para um caminho errado, como aquela cidade ali, e Deus está dizendo para Jonas o seguinte, olha, eles são tão tolos, aquela cidade é tão perversa, eles estão tão cegos, eles estão tão enganados de tal maneira que eu vou precisar trazer juízo, eu vou ter que trazer juízo para aquele povo. E Deus manda Jonas ir na cidade e dizer o seguinte, olha, dentro de 40 dias Deus vai vir e Deus vai trazer juízo e Deus vai destruir essa cidade, vai destruir vocês. Que coisa terrível. O povo estava cego e não tinha como o povo sair daquela cegueira sem a verdade. Afinal, a palavra nos diz que o que nos liberta é a verdade. Então o povo precisava ouvir o quê? Ah, não, está tudo bem, fica tranquilo, Deus é tão bondoso, é tão amoroso. Não, precisavam ouvir a verdade. Vai vir um juízo, vai destruir essa terra, vai destruir a vida de vocês. Porque muitas vezes eu vejo que não existe mudança, muitas vezes nas nossas vidas, muito por conta disso. Cadê a verdade? A gente vive num tempo que as pessoas são até seletivas com o que se fala em uma igreja. Se fala o que lhe agrada, eu vou. Se não me agrada, Tem tanta igreja, né? Vai na porta do lado. De repente lá falam que vai te agradar. E as pessoas têm vivido a vida assim. É por isso que a igreja não para de crescer. As cadeiras das igrejas, os templos estão cheios. Mas sabe qual é o problema? É que muitas vezes, quando a gente olha para o resultado da vida das pessoas, é o mesmo. A igreja está crescendo, mas o que deveria diminuir não está diminuindo. As confusões, as contendas, as fofocas, divórcios, brigas, não está diminuindo. Mas o número de gente que está vindo na igreja está crescendo. E tem um problema com isso. E o problema disso é a verdade, porque a gente pega a Bíblia e a gente só quer olhar para a Bíblia e pegar a Bíblia na partezinha que Deus é fofo, que Deus é bonitinho, que Ele é o nosso ursinho de pelúcia, que vai cuidar bonitinho de mim, que vai me abençoar, que tem tanta coisa maravilhosa. E Ele é tudo isso sim, Ele é maravilhoso, Ele é bom, bondoso, benigno, misericordioso, cheio de graça. Mas não se esqueça, Deus é justo também. Ele é o justo juiz, diz a palavra. Ele julga as nossas causas. E se Ele for julgar a tua vida, e se Ele for julgar a tua causa, qual que vai ser a sentença? Qual vai ser a sentença de Deus? Porque para Nínive foi de destruição. Eu vou destruir, porque o povo peca, porque o povo não quer saber, porque lá só tem tolo, porque lá só tem cego, e eu vou fazer alguma coisa. Um dos atributos de Deus é a justiça de Deus. Um dos atributos é a bondade de Deus. Mas não se esqueça, Ele é bom, mas Ele é justo. E uma coisa, na verdade, completa a outra. Se Deus não fosse justo, Ele não seria bom. Como é que pode ser alguém bom sem ser justo? Só pode ser bom se é justo. Imagina você olhando para Deus e dizendo, Deus, a tua palavra diz que Jesus é o meu advogado e vai diante desse juiz que vai julgar a minha causa, e talvez você foi injustiçado e Deus vendo você, a injustiça contra você, Ele dizer, não tem problema não, que Deus bom é esse, que não é justo. Ele é bom, mas Ele é justo também. Mas muitas vezes nós não gostamos dessa verdade. A gente quer pegar as partes da Bíblia, só que a gente tem até, não faz muito tempo, mas eu lembro, no tempo da avó, tinha aquela caixinha das promessas. A gente gostava era da caixinha da promessa. Ler a Bíblia não precisa, só a caixinha da promessa, porque a promessa só tem coisa boa, pô. Deus vai te abençoar, Deus aumentará o teu celeiro, Deus vai fazer na tua vida, Deus, eu vou ler só a caixinha da promessa, pô. Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Não se engane.
ali tem o caráter de Deus em todas as páginas, em todos os versículos da Bíblia, Deus se revelando o caráter dele, quem ele é. Então não se engane. Então acho que talvez seja importante a gente falar um pouquinho, porque talvez tem pessoas que não conseguem compreender algumas coisas sobre esse assunto, sobre o juízo de Deus. Eu quero ler alguns textos com vocês da Bíblia que vai falar sobre isso. O salmista, no Salmo 75:7, ele diz o seguinte: Deus é o juiz. A um ele abate, a outro ele exalta. Ele é juiz. Salmo 7, de 8 a 13, diz assim: o Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo. Pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já armou o arco e tem ele pronto. Para ele preparou já instrumento de morte, preparou as suas setas inflamadas. A gente, talvez, algumas pessoas até se assustem, né? Mas, nossa, que Deus malvado é esse? Que Deus que está dizendo aí o texto que ele já pegou a espada e ele vai fazer juízo. Eu não sabia que tinha esse Deus aí de guerra, não. Deus que quer matar as pessoas. E na verdade, não é isso. Na verdade, acontece é que Deus, ele não odeia o pecador. Ele não tem raiva de um pecador. Mas Deus odeia o pecado. A ira de Deus, na verdade, quando a gente fala de justiça, ela é manifestada através da ira de Deus. A ira de Deus, a Bíblia fala sobre isso, mas a ira de Deus não é contra uma pessoa. A ira de Deus é contra o pecado. Não é contra o pecador, mas é contra o pecado. Deus odeia o pecado. Agora, a justiça de Deus para o que é justo, para o que é correto, para o que é íntegro, na verdade não deve assustar, não deve te assustar. Como é que você vive a tua vida? Se é alguém íntegro, você entregou teu coração para Jesus, então isso não deve trazer medo no seu coração. Por quê? Porque a justiça de Deus, o fato de servirmos a um Deus que é justo, isso representa para nós, sabe o quê? Segurança. Eu estou em paz, eu estou tranquilo. Por quê? Porque eu sirvo a um Deus que é justo. Ou seja, quem julga as minhas causas é Ele. Pode alguém fazer um mal a você, pode uma pessoa puxar o teu tapete, mas o justo juiz é quem levanta. O justo juiz é quem abate. Ou seja, a minha vida, se a minha vida está nas mãos dele, eu estou tranquilo, porque o justo juiz certamente vai julgar. E já que a minha vida está entregue a ele, ele cuida e vai cuidar de todas as coisas. Eu descanso meu coração. Então, para o íntegro, justiça de Deus significa proteção. Para o ímpio significa juízo e ira de Deus contra o pecado. Tem muitos versículos na Bíblia que vai falar bastante sobre isso. Por exemplo, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, em nome de Jesus, diz assim: dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Ou seja, não é contra o pecador que Deus está com raiva. Vai morrer, hein? Vai pagar. Não, não é contra o perverso. Não tem prazer na morte do perverso. Mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Ele diz o seguinte: convertei-vos, dá ênfase, dos vossos maus caminhos. Pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Vocês não precisam passar por isso, Israel. Convertam-se, se arrependam. E aí vocês não vão precisar pagar esse preço e morrer. Deus, a gente vai ver que o culpado, ele não inocenta. Olha o que diz em Êxodo 34, de 6 a 7. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânime, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração, que não inocenta o culpado. 1 Pedro 1,17 diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação.
Quando você está andando por aqui, está vivendo, portai-vos com temor. Romanos 11, 22 diz assim: considerai, pois a bondade e a severidade de Deus. Ele é bom, mas ele é severo. Faz parte do caráter de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, dou-te a sorte, também tu serás cortado. O profeta Naum, no capítulo 1, versículos 2 a 6, olha o que ele diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador. Que isso, Gui? O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Ele repreende o mar e faz secar, e mingua todos os rios, desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes temem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? Sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Meu Deus, que Deus é esse? E sabe de uma coisa? Talvez o nosso problema, o meu problema e o teu problema, sabe o que é? É que Deus é longânimo. Deus dá uma sentença para Nínive, mas ele não destrói Nínive no dia seguinte. Ele diz a Jonas: o que você vai falar é o seguinte, tem juízo, mas daqui 40 dias. O que é isso? Um Deus longânimo, um Deus que espera, ele dá tempo. E eu acho que talvez aqui seja um grande problema, porque a gente faz escolhas nas nossas vidas e nada acontece no dia seguinte, a gente pensa, Deus não faz nada mesmo, então eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Mas não significa que Deus não está vendo e que Ele vai julgar a causa, a minha vida e a tua vida. Não, Ele é longânimo, Ele está esperando, Ele está te dando tempo para você reconhecer e dizer, talvez, Deus, olha, realmente eu pequei, eu falhei, eu caí. Ele vai dar tempo, Ele vai falar com você, Ele vai usar circunstâncias, Ele vai usar pessoas, como Ele fez em Nínive. Ele viu o profeta, Ele lança a palavra, Ele tenta convencer, Ele vai lá e Ele fala, olha, vai ter destruição. E muitas vezes, pelo fato de servirmos a um Deus longânimo, a gente acaba deixando a vida seguir. A gente vai seguindo, fazendo as nossas escolhas de qualquer jeito, vivendo a nossa vida de qualquer jeito. Afinal, nada acontece. Afinal, Deus talvez não está vendo o que eu estou fazendo. Afinal, Deus não julga a minha causa. Afinal, Deus, eu acho que Ele nem é juiz. Ele é muito bom, porque eu li na Bíblia, Ele é misericordioso, Ele é cheio de graça, e está tudo certo. Não importa o que eu faça aqui, eu vou seguir na minha vida, até porque, na nova aliança, nesse tempo que nós estamos vivendo, não importa nada disso, porque Jesus já pagou um preço lá, então nada vai me acontecer, e eu sigo a minha vida, sigo fazendo escolhas horríveis, eu sigo vivendo a minha vida do jeito que eu acho melhor viver, como se nada fosse acontecer. Mas o salário do pecado, a Bíblia vai dizer que é a morte, não existe outro caminho. Aquilo que Deus fala, acontece. Aquilo que Deus fala, acontece. Agora a gente vai ver que o povo de Nínive não morreu. O povo de Nínive não morreu. E é onde entra o título da mensagem, quando Deus se arrepende. Deus se arrependeu? Será que Deus se arrependeu? O povo não morreu, mas o que aconteceu para o povo não ter morrido? A gente vai ver que, nós lemos aqui que quando Jonas ele vai lá e ele prega a palavra, quando ele diz ao povo, vocês vão morrer, Deus vai destruir a cidade, aquilo gera um temor, não medo, temor no coração do povo. O povo se arrepende, o povo diz, meu Deus, e agora o que é que vamos fazer? O povo começa a orar, o povo começa a clamar, o povo começa a jejuar, o povo coloca sacos, pano em cima dos seus corpos, porque aquilo na verdade representava, o que eles estavam dizendo com uma atitude como essa, nós estamos de luto, nós estamos tristes, nós estamos rendidos. Eles se prostram, eles invocam lá, clamam e decretam. O rei, quando chega a notícia para o rei do que iria acontecer, o rei faz um decreto para toda a nação, aqui ninguém vai comer, para que Deus ouça o nosso clamor. A gente vai jejuar,
nem os animais vão comer, não é para dar alimento, não é para dar a grama lá, o capim para o animal, deixa todo mundo com fome, porque a gente precisa clamar a Deus. De repente, ele diz, de repente Deus vai nos perdoar, de repente Deus pode nos perdoar, quem sabe Deus nos perdoe. E aqui, na verdade, a gente encontra a maneira de cessar, ou de interromper, ou de não permitir que essa ira de Deus contra o pecado alcance as nossas vidas. Foi o que o povo fez. Na teologia, quando você vai estudar um pouquinho sobre salvação, redenção, santificação, você vai olhar e ver que existe algo chamado substituição. E na verdade é uma permissão, é algo que Deus fez e dentro do sistema de juízo de Deus, Ele permitiu substituição. Ou seja, todos que estão aqui, não tem uma pessoa que está aqui dentro que não tenha pecado. Você pecou, errou, e você, na verdade, seria julgado pelo teu pecado. Mas Deus, dentro desse sistema, sendo o juiz, Ele diz, não, mas vai acontecer que eu vou permitir que quando uma pessoa for julgada, se uma outra pessoa vier e decidir sofrer a penitência no lugar dessa pessoa, tudo bem. A penitência precisa ser cumprida, alguém tem que pagar, mas eu deixo substituir. Tem uma história, não lembro se eu li num livro, onde foi, que havia um rei, e esse rei, ele faz ali o decreto com algumas leis de que as pessoas deveriam viver de determinada forma. E quem desobedecesse alguma regra que o rei havia estabelecido, essa pessoa seria trazida à presença do rei e ele iria furar os 2 olhos da pessoa que tinha desobedecido o decreto que ele tinha feito. E esse seria o pagamento, essa seria a forma da pessoa ser julgada. Desobedeceu, vai ter os 2 olhos furados. E aí, de repente, os servos chegam para o rei e dizem, ei, pegamos uma pessoa desobedecendo. E o rei diz, pode trazer a minha presença. E o rei está lá esperando, de repente, quando chega a presença do rei, a primeira pessoa que falhou, a primeira pessoa que desobedeceu o rei, e de repente o rei olha, e quando ele olha, é do seu filho. E aí agora o rei está numa situação difícil, porque ele diz, como é que eu vou fazer? Eu não posso voltar atrás da minha palavra. Que credibilidade eu teria se, diante de uma situação como essa, eu fiz um decreto e agora eu vou voltar atrás porque é meu filho? Então o rei encontra um jeito de aplicar naquele momento justiça, mas também, já que ele era pai, amor. Ele tem uma ideia e diz, olha, eu fiz um decreto e disse que se alguém me desobedecesse, 2 olhos precisariam ser furados. Nesse dia aqui, 2 olhos serão furados. Mas um olho vai ser do meu filho e um olho vai ser o meu. Ou seja, a justiça estava sendo aplicada ali. 2 olhos seriam furados. Mas o pai encontra uma maneira e um jeito de também retribuir amor. Afinal, ele era pai, como é que agora ele iria fazer isso com o seu próprio filho? Ele dá um jeito de ser justo, mas também de demonstrar amor para com o seu filho. E essa história de rei, na verdade, é a história que eu e você temos nas nossas vidas. Só que o nosso rei, ele é melhor do que esse rei aqui dessa história. O nosso rei, da mesma maneira que um dia ele fez um decreto e disse, olha, o salário do pecado é a morte. Aquele que pecar, aquele que errar, aquele que falhar, aquele que cair, vai ter que pagar com a sua própria vida, vai ter que morrer. Mas esse rei que eu e você nós servimos, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, ele é tão grande, ele é tão poderoso, tão misericordioso, que ele não fez como esse rei aqui e disse, olha, você vai pagar 50% e eu vou pagar 50%. Você vai ter uma punição e eu vou pegar parte dessa punição e eu vou carregar. Ele, na verdade, quando chega ali, as pessoas vão julgar, sabe o que o nosso rei ele fez? Ele fez o seguinte, não, olha, fura os meus 2 olhos, você não vai furar o olho dele não, você vai furar os meus olhos. E foi isso, na verdade, que Deus fez através da vida de Jesus por mim e por você. Na teologia nós chamamos de substituição. Um preço precisava ser pago, mas Ele olhou para mim e para você. Ele nos ama de tal maneira, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer naquela cruz por mim e por você. Ou seja, justiça diante do pecado precisava ser feita, mas Ele é tão generoso, tão maravilhoso, que Ele diz, mas eu vou pagar esse preço, eu vou pagar essa conta.
não fura o olho do meu filho não, eu amo ele demais para ele pagar esse preço é alto demais para ser pago, não, eu vou pagar esse preço. Então Deus, ele envia o seu próprio filho, e todo o pecado de toda a humanidade, todo o peso que eu e você carregaríamos e todo o preço que teríamos que pagar estava nas costas de Jesus. Jesus estava ali pagando a conta. Jesus ali estava dizendo o seguinte: olha, eu sei que existe a necessidade de juízo, mas o pecado da humanidade, o preço que precisa ser pago, eu estou pagando. Nós chamamos isso de redenção, ou seja, ele nos redimiu, ele foi lá e acertou a conta. Quanto é que está a conta do Guilherme? Está 250, o que pecou mais está uns 500 desse aqui, pode ficar tranquilo que eu vou acertar a conta dele. Ele nos redimiu, ele pagou a nossa conta naquela cruz. Você merecia morrer por conta dos teus pecados, mas ele morreu por mim e por você. Agora, nós somos vistos como justos aos olhos de Deus, justificados, não é pelo que a gente faz. Se dependesse disso, como eu disse, a gente teria que pagar a conta. Agui, mas eu sou muito bonzinho, eu sou um anjo do Senhor. Olha, sou um bom marido, mamãe me ama, ela fala que, olha, eu sou um filho maravilhoso, então eu vou para o céu, Gui. Não. O inferno está cheio de gente boazinha, generosa, que ajudou o pobre, deu comida, está lá no inferno. Por quê? Porque não tem como a gente pagar esse preço. Não tem como, a conta não fecha. A única maneira dessa conta fechar é através do sangue de Jesus. Foi o preço que ele pagou por mim e por você. Então, não é se você é bonzinho ou se você não é bonzinho. Você vai ser julgado pelo teu pecado. Mas o que me permite tirar esse peso de sobre a minha vida não é a minha atitude, não é meu comportamento do dia a dia, mas é esse sangue de Jesus que me cobre, me lava do pecado, que paga o preço pelos meus pecados e me dá essa possibilidade, oportunidade de viver essa vida que Deus tem na minha vida. A palavra de Deus vai falar muito sobre isso, que foi exatamente o que aconteceu com o povo de Nínive. Por que é que Deus se arrependeu? Por que é que Deus disse, não haverá julgamento? Não foi porque Deus olhou e falou assim, que bonzinhos ele, não. É porque houve arrependimento. É porque o povo quebrantou e falou assim, a gente sabe que a gente é culpado, a gente sabe que a gente é errado, a gente sabe que se a gente precisa pagar essa conta, mas quem sabe Deus com sua infinita graça e misericórdia não nos perdoe, não nos aceite de volta e tire esse juízo sobre as nossas vidas. 1 Tessalonicenses 1:10 diz assim, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, não só nesse tempo, mas o dia do juízo, o dia que seríamos julgados. Na verdade, o que está dizendo, olha, Jesus, o sangue de Jesus nos livra da ira de Deus. Ali no julgamento, 1 João 1:9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 2:1 e 2 diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia, já sabendo que vai pecar, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Olha que coisa maravilhosa. Então, no versículo 10, no finalzinho que nós lemos, olha o que diz, Deus viu o que fizeram, Deus viu o que? Deus viu o arrependimento, Deus viu o clamor, Deus viu o coração quebrantado, contrito. E a palavra vai dizer que Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele é um pai, e aquela pessoa que se quebranta diante de Deus, que se humilha e rasga o coração, Deus não consegue rejeitar. E diz assim, como se converteram do mau caminho
E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa como você viveu a tua vida até aqui, não importa como você chegou nesse lugar, não importa o tamanho do teu pecado, não importa o tamanho dos teus erros, a mesma história que o povo de Nínive vai viver, ou seja, agora eles têm uma nova oportunidade, agora eles têm a possibilidade de, aos olhos de Deus, não serem mais tolos, de viverem como cegos, sem conseguir discernir a mão direita da mão esquerda, mas Deus estava dando agora a possibilidade daquele povo, daquela nação, viver agora uma vida digna, viver agora tudo que Deus tinha preparado para eles. Assim é na minha vida, assim é na tua vida também, independente da nossa história, independente do nosso passado. Quando chegamos num lugar como esse, se quebrantarmos os nossos corações, se rendermos as nossas vidas ao Senhor, da mesma forma que Ele olhou para aquele povo e disse: olha, eu me arrependi de... o texto diz, né, que Deus se arrependeu, ou seja, Ele revogou, ou seja, Ele tirou a culpa, ou seja, aquele povo já não sofreria mais o juízo. É o que na verdade o apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 8, dos versículos 1 ao 4, ele diz assim: agora pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, em Jesus, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 33 e 34 diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que coisa maravilhosa. Apóstolo Paulo vai dizer aos romanos o seguinte: olha, nós fomos justificados, Ele nos justificou, foi o sangue de Jesus. E mais, olha, não existe mais condenação, ou seja, o preço foi pago, a conta foi acertada, a conta foi fechada, não existe condenação. Se existe algo terrível nessa vida, é o inimigo todos os dias tentando te falar, você não merece, você não pode, por causa do teu passado, eu sei da tua história, eu sei do teu pecado, eu sei o que você fez, eu sei o que você fez no verão passado, eu sei da tua história, eu sei da tua vida, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você voltar o seu coração para o Senhor, se você rendeu o teu coração para o Senhor, a conta está paga, a conta está acertada, não existe condenação para a tua vida. Você vai estar livre para viver aquilo que Deus tem para você, livre para viver essa vida que Deus tem preparado para você. Chega de viver escravo, chega de viver escrava. A sentença que iria cair sobre a tua vida caiu em Jesus, e por isso agora você pode levantar a cabeça, por isso agora você pode ser feliz, porque Deus está te dando essa nova chance e essa oportunidade. Agarra essa palavra e viva o que Deus tem para você, em nome de Jesus.